Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na página do Guia de Mogi das Cruzes e região, e igualmente também no grupo do Mogi em Debate. Hoje nós estamos trazendo aqui o diretor do PROCON da cidade de Mogi das Cruzes, Fernando Muniz, para bater um papo muito legal conosco e até mesmo tirar algumas dúvidas, caso quem estiver nos assistindo nesse momento as tiveras. Fernando, muito boa noite e obrigado aí por sua participação hoje aqui conosco nessa live. Oi, Luiz, boa noite. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer poder estar aqui contigo hoje, conversar um pouquinho aí sobre o PROCON, sobre os temas diversos e boa noite aí aos telespectadores que estão nos acompanhando. É uma honra. Fernando, eu observo já a sua carreira há um certo tempo, você na vida pública aí começou a se destacar, inclusive, se eu não me engano, foi no ano de 2012, quando você foi o mais jovem candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Na época, você me relatou, inclusive, que foi uma surpresa, um convite que você recebeu na época. Você sempre foi muito proativo nessa questão de estar engajado, não só na política, mas como na vida pública também, não é mesmo? Exatamente, Luiz. Eu não tenho parente nenhum ligado à política, mas foi algo que eu sempre me interessei quando jovem, adolescente, e em 2012 eu me coloquei à disposição aí para participar das eleições. Surgiu esse convite na época, era o PPS, hoje Cidadania, para que eu encabeçasse a chapa majoritária e fui candidato na época, como você bem disse, tinha 24 anos, mas foi uma campanha muito boa para mim, uma campanha de muito aprendizado. Teve até a participação no debate na TV Diário contra os candidatos já de grande experiência política e eu consegui levar as ideias e a proposta da campanha, então foi muito proveitoso e dali teve início uma participação na gestão pública. Acabei atuando na Prefeitura de Mogi das Cruzes no início do ano de 2013 até 2016. 2016 participei das eleições enquanto candidato a vereador novamente e em 2019 fui assessor do deputado federal Capitão Derrite em Brasília, então fiquei 2019 inteiro em Brasília. Quando foi em dezembro, eu recebi o convite do prefeito Marcos Mello para assumir o PROCON e lá estou desde fevereiro de 2020, desse ano. A gente vai falar muito ainda durante a live, Fernando, a respeito de PROCON, mas ainda falando um pouco mais aí da sua carreira pública, você começou muito cedo. Eu acredito que isso acabou gerando um background muito grande para você, não é mesmo? Com certeza, Luiz, porque infelizmente a maioria das pessoas não tem muito interesse em atuar na atividade pública, exceto aquelas pessoas que procuram concurso público pela a estabilidade financeira. Eu vejo até pelos meus amigos que poucos se interessam em trabalhar na gestão pública para dar a sua contribuição, porque realmente é um espaço que ele carece de novas lideranças e digo não só lideranças políticas, mas pessoas que estejam interessadas em desenvolver um trabalho bem feito na gestão pública. Então, para mim é uma alegria muito grande poder ter iniciado ainda jovem na gestão pública, porque com certeza tudo que eu hoje apliquei na minha gestão à frente do PROCON aí nesses quase 6 meses é reflexo da experiência que eu tive, não só no executivo no passado, na prefeitura, como também na parte legislativa com o deputado federal, porque são áreas muito específicas e se você não transita por elas e principalmente aprende a maneira como a máquina é conduzida, é difícil. Então hoje eu, claro, tenho muito a aprender ainda, sou um embrião nisso, mas essa pouca experiência que eu tive já me foi de grande valia, porque eu entrei e já peguei pela frente uma pandemia que nunca antes aconteceu no mundo e graças a Deus consegui deixar o PROCON funcionando sem interrupção do atendimento um único só dia. Fernando, você destacava aqui que foi a partir do último dia 3 de fevereiro desse ano de 2020 que você recebeu o convite do atual prefeito Marcos Mello, da cidade de Mogi das Cruzes, para você estar dirigindo o PROCON, estar à frente aí,
um órgão que, inclusive, foi comandado muito tempo pelo competente Dori Bucco, que esteve conosco aqui em uma live há cerca de algumas semanas atrás. Grande Dori. Com certeza, vamos até falar um pouquinho dele daqui a pouco, mandar um abraço para ele aqui, inclusive, para sua esposa Ieda, inclusive, também. Como você recebeu de pronto esse convite? Olha, na verdade, Luiz, o convite ele foi feito ali no início de dezembro, e aí eu tenho um escritório de advocacia na cidade, de Mogi das Cruzes, então eu fiquei muito surpreso, lisonjeado pelo convite, agradeci, mas falei que eu precisava ainda acertar alguns detalhes, sobretudo com o deputado, que eu ainda estava assessorando ele, e aí quando acertei todas essas questões burocráticas, inclusive de cargos que eu ocupava na OAB de Mogi das Cruzes, eu estava na comissão de prerrogativas, precisei me licenciar, então resolvi essa parte administrativa e então iniciei em fevereiro, mas houve esses 2 meses que eu me preparei aí entre me desligar de Brasília e acertar as coisas relacionadas à advocacia para começar lá. Com certeza. E aí eu acredito que foi um desafio não só pela questão da pandemia, que você disse ainda há pouco, que você pegou já a coisa começando ali, onde eu acredito que muitas demandas devem existir sobre produtos, reservas de hotéis, outros órgãos mais que dependem da questão da compra e venda, e tanto o cliente quanto o consumidor final, quanto até mesmo as empresas que fazem esse mecanismo de vendas, reservas, etc. e tal, foram pegos de surpresa, o que eu acredito que gerou muita demanda. Mas antes disso tudo, Fernando, como foi essa primeira experiência de começar a lidar com o público diretamente com uma demanda tão grande? Olha, Luiz, quando eu entrei ainda não já havia os primeiros casos lá na China, na província de Wuhan, mas ainda não havia chegado aqui no Brasil. Então, quando eu entrei ainda não se falava em pandemia no Procon. Então, eu entrei e já tracei uma série de projetos que eu comecei a efetivamente tentar implantar, que era a digitalização dos processos, um convênio com o Poder Judiciário para que as nossas audiências já saíssem dali homologadas. Então, se a empresa não cumprisse, o consumidor ia apresentar no Juizado Especial Cível e aquilo não precisaria mais de uma ação judicial, ele já viraria um título executivo direto. Eu ia deslocar as audiências para outros setores também, porque nós temos PROCON na prefeitura, na sede, Brás Cubas, Jundiapeba e na região central. Eu queria descentralizar as audiências, enfim, já comecei a colocar a máquina para andar e os projetos da minha gestão em andamento. Infelizmente, a maioria deles teve que ser suspensa por conta do início de março, ali na primeira quinzena de março, meados do dia 13, 14, eclodia aí a pandemia no Brasil, o decreto do governo do estado determinando aí a restrição de circulação, e aí que veio um grande desafio, porque nós estávamos acostumados, como você bem disse, Luiz, a atender o público presencialmente. Por quê? A maioria das pessoas que procuram PROCON não necessariamente tem conhecimento legal. Então é muito difícil essas pessoas passarem o problema, seja por escrito ou por telefone. Então, o atendimento do PROCON ele é principalmente presencial. Por quê? Porque a pessoa conta ali a história para o técnico e o técnico ele vai analisar, olha, é o caso de abrir uma reclamação aqui? Sim, então vamos abrir. Não é, eu preciso encaminhá-lo para uma defensoria ou outro órgão, é uma demanda extra-PROCON. Então, é muito eficaz para a gente o atendimento presencial. E esse foi o grande desafio, porque da noite para o dia, literalmente, nós implantamos o atendimento à distância, por WhatsApp e por e-mail. E o PROCON não fechou um único só dia. Desde o primeiro dia que a prefeitura fechou as portas para o atendimento presencial, nós iniciamos o atendimento por telefone e WhatsApp, com carga reduzida de funcionários, que alguns servidores eram do grupo de risco, tiveram que se afastar, mas conseguimos manter aí, foi um grande desafio, viu, Luiz? E como está hoje, Fernando, a demanda de reclamações e de ocorrências? Olha, Ela cresceu? Ela cresceu muito desde o início da pandemia por um conjunto de vários fatores. Primeiro,
começaram a haver aumentos abusivos de produtos no mercado, iniciando por máscaras. Na época ainda não havia a possibilidade nem orientação da utilização de máscaras de tecido, então as máscaras cirúrgicas tiveram, em alguns casos, aumentos abusivos, álcool gel, itens da cesta básica, depois passamos por o gás de cozinha. Então, nossa demanda de reclamação, de fiscalização, cresceu muito. Posso dizer aqui, sem medo de errar, que teve dias que nós recebemos mais de 100 denúncias. Isso porque, de fato, houve, por parte de alguns comerciantes, um abuso, e também porque a população estava toda em casa, sitiada, e então qualquer coisa que eles viam e identificavam, eles já ligavam e já passavam a reclamação. Somado a isso, além das demandas de fiscalização, que os nossos fiscais fizeram um trabalho incansável, seja de orientação, seja de autuação, nós tínhamos as reclamações corriqueiras do PROCON. Um celular que deu defeito, uma compra de uma loja do produto que não foi entregue, e também começaram os problemas específicos da pandemia. Passagens aéreas, hotéis e uma gama de serviços, né? Escolas e etc. Fernando, inclusive eu acompanhei no seu Facebook, você esteve inclusive presencialmente acompanhando de perto algumas dessas ocorrências, não foi mesmo? Isso na maioria das vezes eu acompanhava as ocorrências, porque nós estamos com um quadro reduzido de fiscais, porque não são todos os servidores que podem fazer fiscalização pelo PROCON. É necessário que seja feito um curso específico e que eles tenham uma credencial. Então, alguns dos nossos fiscais, infelizmente, eram do grupo de risco, tiveram que se afastar. Então, desde o início, eu estou nas ruas acompanhando aí os fiscais e as ocorrências, claro que sempre tentando nos precaver aí das medidas sanitárias, mas também não só para autuar, mas como várias ações de orientação eu fiz também, Luiz, porque às vezes, infelizmente, o comerciante não tem conhecimento, às vezes é um comércio de bairro, ele não tem conhecimento ao certo dos seus deveres, então nós fizemos uma atuação nesse sentido também, de explicar aí os deveres do comerciante, porque a ideia nossa não é simplesmente sair punindo, mas que a coisa funcione de uma maneira harmoniosa, digamos assim, para ambos os lados. Com certeza, é isso que justamente você já antecipou a minha pergunta, inclusive. Eu ia perguntar justamente a respeito dessa atuação, né? Como ela é feita, afinal de contas. Se de imediato existe uma orientação, se outrora já existe uma punição, uma atuação propriamente dito em cima disso, mas eu acredito que tiveram também, né, alguns casos um pouco mais graves. Sim, a sua pergunta ainda é muito válida, Luiz, porque antes de eu entrar no PROCON, mesmo sendo advogado, eu não conhecia a estrutura do PROCON e as pessoas também não conhecem. Então, acho que vale falar rapidamente aqui que o PROCON ele foi criado ali na década de 90, após a edição do nosso Código de Defesa do Consumidor. Esse rapaz aqui, que está completando 30 anos agora em setembro. O PROCON foi criado, então nós temos a Fundação PROCON no estado de São Paulo, que fica na capital, que é capitaneada pelo Fernando Capês. E aí nós temos as regionais do PROCON, que então hierarquicamente está a fundação no estado e a regional aqui no meio. Nós estamos submetidos à regional de São José dos Campos e nós temos os PROCONs municipais. Então, se a cidade quer implantar o PROCON, ela faz um convênio com a Fundação PROCON e o PROCON é instituído. Mas é importante colocar que tanto a Fundação PROCON da capital como as regionais têm competência de fiscalização nos municípios. Então, já aconteceu mais de uma vez da Fundação de São Paulo vir a Mogi fazer uma série de fiscalizações e não ter nada a ver com o PROCON municipal, como também da regional de São José dos Campos, que é a diretora lá à frente se chama Augusta, fez recentemente, aqui, acho que o mês passado, uma fiscalização, me procuraram lá e eu expliquei essa questão de competência aí que nós estamos submetidos
também a outros 2 órgãos superiores. É importante porque as pessoas às vezes não sabem a magnitude que tem o PROCON. Fernando, até o ano passado eu vi uma pesquisa na revista Veja, inclusive, que classificava ali as companhias de telefonia e internet, seguida de algumas de cartão de crédito, como as campeãs, digamos assim, no ranking de reclamações e ocorrências do PROCON. Hoje isso oscila ou continua na média ainda? As empresas de telefonia e TV a cabo, elas lideram aí, viu, Luiz? Junto com as concessionárias também de serviços essenciais, né? Água, energia. Infelizmente, às vezes eu noto que a empresa ela tem a possibilidade de resolver aquele problema, o consumidor vai pelos meios que ele tem de contato, seja uma ouvidoria, um saque, faz a reclamação e a empresa não resolve. Aí ele abre a mesma reclamação pelo PROCON e aí eles atendem. Então, às vezes, eu não sei se é uma má organização, mas acabam transformando, às vezes, o PROCON em um balcão de ouvidoria deles, porque a hora que chega com a gente, eles resolvem. Mas, infelizmente, ainda muita reclamação, instabilidade de internet no celular ou na residência, cobranças equivocadas, linhas que foram canceladas e continuam sendo faturadas, bastante reclamação nesse sentido. Antigamente acontecia, acho que hoje também, aquela questão da alteração dos pacotes, sobretudo de internet e TV a cabo, que o consumidor, ele legitimamente não fazia aquela solicitação e automaticamente era embutido no pacote dele ali alguma coisa, digamos que entalado goela abaixo, para que ele chegasse ali, de repente ele pagava uma conta de R$110, chegava no outro mês, vinha R$300, dizendo que ele incluiu aquilo no pacote que era automático. Existe isso ainda muito, não é mesmo? E infelizmente é uma prática, é uma clássica prática vedada no Código de Defesa do Consumidor, que é a venda casada. Então, às vezes, eles querem obrigar você a adquirir o telefone, a TV e a internet sobre a premissa de que terá um desconto maior, e se for avulso, é mais caro. Então, existe ainda assim, claro, está melhorando bastante. Agora, falei até quando nós estávamos fora do ar aqui, uma empresa me procurou para fazer uma reunião amanhã, que é do ramo de TV e telefonia, preocupados com a situação atual, com o fato de nós não estarmos mais fazendo as audiências presenciais, para ver como que a gente podia encaminhar as demandas dele. Então, não é só coisas ruins, existe uma boa vontade aí, mas é claro, o consumidor ele sempre é a parte mais fraca e é o que é mais penalizado. Então, é muito importante a atuação do PROCON. Eu fiz uma entrevista essa semana, falava sobre isso, porque eu tinha uma impressão, Luiz, do PROCON, porque eu advoguei por um banco que ele... Nenhuma das reclamações do PROCON ele resolvia. Então, eu comparecia lá representando o banco e eu não resolvia nada no PROCON, infelizmente. A questão acabava sendo judicializada. Então, eu tinha uma falsa ilusão de que o PROCON não resolvia. E depois que eu assumi lá a diretoria do PROCON, eu me surpreendi positivamente que eu vi que uma série de demandas nós conseguimos resolver sem a necessidade da pessoa gastar dinheiro, pois é um serviço gratuito, e sem a necessidade de judicializar a questão, que demora mais e envolve pagar advogados, ou mesmo pelo JEC tem um tempo de tramitação maior. Então, uma mensagem que eu gosto de passar agora é que as pessoas realmente acreditem na eficácia do PROCON, e se tiver um problema, antes mesmo de judicializar a questão, faça a tentativa. Até porque, Luiz, ainda que não resolva, toda aquela documentação é utilizada para instruir a ação judicial. Por outro lado, como eu conversava com o Dori algumas semanas atrás aqui, também existe também a questão do consumidor precipitado, que ele não se informa e acha que... Vamos falar o português correto, um mimizento. Aquele cheio de nome-toques. Que qualquer coisa ele fala para o vendedor que vai no PROCON. Né? Ou qualquer coisa
ele já está lá nesses meses que você... Acho que você não viu muito isso ainda, porque entrou a pandemia, mas acredito que você vai ver ainda. Não, mas existem eu vi. casos da pessoa que parece que ela está procurando emprego no Procon, que ela está lá um dia para reclamar da internet, outro do liquidificador que ela comprou, outro para reclamar do pingente que ela comprou para a filha dela de presente de aniversário, que qualquer coisa é Procon. Né? Exatamente. Aliás, vou mandar um abraço para o nosso querido Dori aí, o nosso eterno diretor do Procon. Fiz uma live com ele também, foi muito boa, muito descontraída, demos bastante risada. Eu tinha até deixado o bigode para ficar igual ele, mas é muito raro. Então, falta muito ainda, hein? Oh, rapaz, falta muito. Agora é o seguinte... Aquele bigode já está sendo cultivado há mais de... há uns 40 anos, talvez, não sei. Sim. Mas, ô, Luiz, é o seguinte, eu tive um caso desse na semana passada, e foi o seguinte, o sujeito foi comprar uma aliança de noivado para a noiva, fisicamente na loja, ele foi em loco, né? Que as lojas já estão abertas aqui com horário reduzido em Mogi. E daí ele comprou ele queria o par de aliança pronta entrega, mas não é difícil, não existe a pronta entrega porque precisa gravar o nome, precisa ajeitar o tamanho. Ele comprou um relógio para dar para a noiva e o cara fez uma operação de guerra lá para conseguir preparar a aliança no mesmo dia. Levou a aliança. Isso era, acho que sexta. Quando foi no sábado, voltou na loja, ele já a noiva, não sei se por causa da quarentena o noivado já não estava indo bem, acabou voltando na loja, falando que estava desistindo da compra e que ele queria o dinheiro de volta e que ele tinha esse direito de arrependimento dos 7 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que foi um escarcéu, porque o vendedor disse que, primeiro, a aliança já havia sido gravada, não tinha como devolver, porque como é que você vai vender a aliança com o nome do Luiz Felício lá para o José? Fica ruim, né? Não dá. E segundo, esse direito de arrependimento, ele só existe em compras feitas à distância, ou por telefone ou pela internet. Quando você vai na loja, vê o produto e escolhe, não existe esse direito. E aí o consumidor acabou deixando os produtos lá, não levou o dinheiro de volta, foi embora nervoso, mas acho que colocou a cabeça no lugar, voltou 2 dias depois, reconhecendo que estava errado, pegou os produtos e acabou ficando tudo certo. Então, em algumas vezes, o consumidor também se engana, né? Achando que tem direito e não tem. Eu queria até aproveitar para falar disso rapidamente, sim. que ele teve uma mudança. Teve uma lei agora que foi aprovada na pandemia, que esse é o que eu mencionei agora, é o artigo da possibilidade da desistência, o artigo 49. Mas o que acontece? Agora na pandemia, como aumentou muito a compra de produtos perecíveis, essa lei que foi aprovada, acho que mês passado, ela retirou os produtos perecíveis desse artigo. Então, por exemplo, se você comprar uma mercadoria no supermercado ou uma comida, delivery, você não pode exercer o direito de arrependimento. Tá? E no tocante à comida está suspenso. Mas os outros produtos e serviços ainda continuam valendo. Chegou o produto na sua casa, não é a qualidade que você imaginou ou está com algum defeito, pode até 7 dias devolver e pegar o dinheiro de volta sem necessidade de absolutamente nada. Fernando, existe uma dúvida pessoal minha que eu observei, aliás, estou observando, isso já dura um certo tempo. Por exemplo, várias empresas aí, de nome inclusive, estão usando do seguinte artifício na internet. Vamos imaginar aí uma rede social, por exemplo, como o Facebook, ou aqueles banners que aparecem em sites que nós acessamos no dia a dia. Ali, por exemplo, um tênis modelo tal, com uma foto, inclusive, por R$150. E quando você clica no banner, você tem acesso à compra do produto, ele está lá por 200, 250. Isso vale para aquela questão da propaganda enganosa? Ah, sim, com certeza. O anúncio fala uma coisa, a hora que clica é outra, mas é taxa de frete ou o preço é outro? Não, a taxa normal. A taxa normal. Então, com certeza, caracteriza uma propaganda enganosa. O que já aconteceu, que não é o caso do seu exemplo, é de um erro evidente, que você...
ver que a empresa realmente anunciou errado, aí chover consumidores querendo levar o produto, então vai pegar aconteceu isso com a Adidas uma vez, então um tênis de 800 que foi anunciado erroneamente por R$ 100, e aí também é claro, a gente sabe que a lei é clara, se tem um anúncio tem que cumprir, mas também precisamos ter bom senso, né? Não dá para Não, mas eu querer. acho que é uma questão de malandragem. Se você der uma pesquisada aí, vários sites de bandeiras conhecidíssimas estão usando esse artifício a nível nacional, inclusive, por exemplo. Eu mesmo tenho um site aí muito conhecido que eu costumo comprar calçados, inclusive, todo mundo já Certo? deve estar imaginando qual que é, inclusive. Você clica lá, isso é constante. No meu Facebook sai lá, propaganda com preço, você clica, sai pelo menos R$ 50 mais caro, fora o frete. Não Fora o considerando a frete, frete. sim. Ou você clica lá, tá esse preço porque a numeração é menor, porque a numeração é maior, ou mesmo com todas as numerações, mas explicitamente, né, um preço totalmente diferente. E tem outro site também aí com aquela bandeira vermelhinha que vem de eletrodomésticos, tudo mais, que nós temos Sei. 3 lojas em Mogi, né? Tem um nome internacional aí, inclusive, que você clica lá, por exemplo, tal notebook, por exemplo, que custa R$ 3.500, só hoje, 1.999. Aí você clica lá, tá assim, acabaram todas as peças, mas você pode comprar esse outro notebook aqui que custa tanto. Então Sim, são entendi. artifícios de venda. Exato. Luiz, o que dá para a gente fazer, às vezes, é um ofício em conjunto aí. Isso a fundação faz muito quando começa alguma empresa a reiteradamente fazer alguma prática ofensiva ao consumidor, a própria fundação já manda um ofício explicativo e caso eles não tomem aí as medidas corretas, podem até ser multados, viu? Fernando, vamos deixar aqui, em termos de utilidade pública, antes de eu citar o próximo assunto, hoje, na atual conjuntura da pandemia que nós estamos enfrentando, vamos reforçar mais uma vez, se a pessoa quiser procurar o PROCON, já está sendo presencialmente ou ainda por meios virtuais, WhatsApp, etc. Ó, Luiz, nós estamos atendendo ainda por WhatsApp, por e-mail. O telefone é 4798 5090. Esse é o telefone fixo e também o WhatsApp no mesmo número, 4798 5090. Lá pegam todas as informações necessárias, seja para abrir uma denúncia de fiscalização ou uma reclamação. E também nós voltamos recentemente com o atendimento presencial mediante agendamento. Ainda preferimos, quando possível, seguir o atendimento virtual, mas caso a pessoa tenha, às vezes, tenha dificuldade com envios de documentos em PDF, etc., e precise ir lá presencialmente, no site da prefeitura ela consegue fazer exatamente esse mesmo telefone. No site da prefeitura ela consegue fazer o cadastro para o seu agendamento e marca uma hora, então ela vai lá, nós temos horário reduzido também, das 11 às 16, e ela consegue ser atendida presencialmente. Ou seja, mantivemos a distância e o presencial mediante agendamento quando necessário. Fernando, nós falávamos a respeito do Dori, até para a gente descontrair um pouco, pois afinal de contas ele tem ótimas histórias, sobretudo aquelas das reclamações engraçadíssimas, que ele está pensando até em escrever um livro, como ele dizia para mim, sobre Legal. casos inusitados, que inclusive ele contou muitos desses no Jô Soares, quando ele esteve lá cerca de 4 anos atrás. Você já pegou alguma coisa parecida nesse meio tempo? Olha, rapaz, tão engraçado quanto os casos do Dori, eu ainda não peguei não, viu? Mas a gente às vezes pega algumas questões que acho que seriam cômicas se não fossem trágicas, de consumidores que realmente não entendem a competência do Procon e ficam sendo ludibriados por esses showmans, que eu não posso citar o nome, mas nós temos dois na TV, que fazem coisas do arco da velha, Luiz. Então, a pessoa vê o cidadão lá, que nem dá para dizer se ele está lá como parlamentar ou como PROCON, e daí eles querem que o PROCON literalmente resolva todos os problemas da vida deles. E aí, outro dia eu explicava para um senhor lá,
ele estava com um problema numa assembleia de condomínio e, assim, com toda a paciência do mundo, eu acho que fiquei uns 40 minutos no telefone com ele, mas ele disse que não adiantava o Procon de Mogi, que ele ia atrás, então, do nosso apresentador de TV lá, que ele resolveria. E a assembleia de condomínio não é demanda de Procon, né? Então... O apresentador de TV, que diga-se de passagem, que primeiramente que ele está pensando na campanha política dele, né? Segundo, o exatamente. Procon, vamos deixar isso claro. Né? Exatamente. Só que daí o que acontece? Às vezes as pessoas confundem, né, o sensacionalismo com a parte legal. Mas casos engraçados como o Dori eu ainda não tenho nenhum, não me recordo de nenhum aqui. Porque, diga-se de passagem, o Dori só a respeito de sex shop, ele já pode fazer só um livro a respeito disso, pelo que ele estava... Exatamente. Na nossa live ele até falou que o caso, acho que já era judicial, não era nem do Procon, de um endereço, colocaram na internet o endereço de um prostíbulo na casa errada, e era a casa de uma senhora lá, e o pessoal começou a bater lá, achando que era a casa da luz vermelha e não era, e que gerou indenização depois. Agora você imagina, acredito que você deve estar se preparando para isso, porque como eu debatia com ele, eu lembro que quando eu era mais jovem, o Dori já estava ali, você chegava ali pelos corredores da prefeitura, o Dori, é claro, assim como você também, né? Nós estamos um pouco mais descontraídos aqui, porque você está fora do seu horário de trabalho, nós estamos numa live, conversando com várias pessoas, amigos, inclusive, mas o Dori sempre tinha uma postura muito séria, né? Inclusive com o bigodão dele, inclusive você olhava para ele, ele nem piscava, né? Você tinha uma outra impressão da figura dele muito séria e competente, acima de tudo. Então, eu acredito, como eu falei para ele, como deveria ser manter essa postura austera frente a casos tão engraçados quanto esse. Né? Exatamente, deve ter tido que segurar por várias vezes a risada lá, né, Luiz? Mas acho que o bigode ajudava, né? O bigode ajudava. Ele só tem cara de sério, né? Um cara muito gente boa, engraçado demais. Sim, com certeza. Mas vai se preparando aí que, quem sabe, daqui 3, 4 anos, você vai estar dando uma entrevista e contar a respeito dos casos engraçados do Procon na gestão do Fernando Muniz. Isso é legal, se Deus quiser. Claro, a gente, até pela profissão do Dori, minha aí de advogado, existe uma certa liturgia, até hoje ligada ao direito, que a gente, em determinados momentos mais solenes, tem que manter a postura mais séria, mas como você disse, às vezes, em ambientes descontraídos, temos que relaxar, porque senão não dá, né? Fernando, você acredita como nós teremos esse ano eleições das Cruzes em todo o Brasil, no âmbito municipal? Isso tem alguma ingerência sobre o PROCON, mas no quesito de aumento, diminuição de reclamações, alguma coisa a ver com o comércio, ou você acha que isso é uma coisa à parte? Olha, Luiz, os PROCONs, alguns municípios, os PROCONs municipais, eles, dependendo da estrutura e do prefeito que ele está submetido, ele acaba ficando um pouco engessado. Não é o caso de Mogi das Cruzes, graças a Deus. Desde que eu entrei lá, eu tenho tocado todos os meus projetos tranquilamente. O prefeito me deu total liberdade, seja para ações fiscalizatórias ou reclamações, enfim, todos os meus projetos eu estou conduzindo. Mas em algumas cidades existe essa ingerência ano eleitoral, porque os gestores não querem, de certa forma, se indispor com alguns setores, seja do comércio ou não. E é exatamente por isso que também foram criadas as regionais que eu dei de exemplo no início. Por quê? Às vezes chegava a cidades muito pequenas, o PROCON ia fiscalizar o comércio e o comércio era do prefeito, ou da mulher do prefeito, ou de algum vereador, ou de algum agente público. E aí o cara não conseguia, então criou essa regional que ela abarca vários municípios e ela também tem competência. Aí não tem jeito, entendeu? E se chegar lá a regional e falar, Luiz, está errado aqui, o senhor está sendo atuado, tal, acabou. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que alguns municípios em ano de eleição pode haver isso, não é o nosso caso, pelo menos na minha gestão lá não ocorreu e não está ocorrendo, mas eu acho que pode ter, não no aumento de reclamações, mas mais nesse sentido mesmo de
ingerência externa. Fernando, deixando a questão de eleições e pandemia à parte, uma outra questão que também toma muito conta do assunto PROCON são as agências bancárias. Vamos imaginar no geral, até não citando a questão da pandemia. Tem aquela questão do tempo de espera nas filas, que nem sempre é cumprido por todos. Também, como nós dissemos há pouco, tem aquela outra questão do cliente mimizento, que chega lá, qualquer coisa ele diz que vai no PROCON, e outras leis mais que foram instituídas, principalmente pela Câmara Municipal, em termos da utilização das agências bancárias. Esse é um outro setor também que tem uma demanda muito grande ainda, em termos de reclamações e lei dos requisitos em termos de PROCON? A gente ainda tem essa questão do tempo lá de espera. No começo da implantação da lei, não era uma lei fiscalizada por nós fizemos orientação, evidente, não estava ainda no PROCON, mas pelo que eu conversei com os meus colegas, isso melhorou um pouco, porque colocaram os assentos, então, de certo modo, ainda que não se cumpra o prazo, pelo menos as pessoas consigam, antes da pandemia, né, que agora tem a questão do distanciamento, conseguiam ficar sentadas, mas nós recebemos muitas reclamações de banco referente a empréstimos fraudulentos, cartão de créditos fraudulentos. Então, realmente, os bancos eles têm uma carga alta de reclamações, e agora a gente fez uma ação de orientação. Não é a competência do PROCON fiscalizar isso, quem faz essa fiscalização é a Vigilância Sanitária, mas nós fizemos uma ação de orientação no sentido dos cuidados nas agências, seja na utilização de álcool gel, porque as pessoas mexem ali no caixa eletrônico e fica, né? Se tiver com algum vírus na mão, aquela coisa fica ali por algumas horas. Então, fizemos essa orientação do distanciamento, da utilização do álcool, das precauções que eles devem exercer, mas, como eu disse, essa questão sanitária é uma obrigação da vigilância sanitária, né? E já só aproveitando a deixa aí de banco, falando rapidinho de golpe, tem um golpe que está muito... Ele estava esquecido e voltou agora, que é o golpe do motoboy. Então, o sujeito recebe uma ligação, fala: senhor Luiz Felício, o senhor confirma seu CPF tal, e sua conta tal, o cara com todos os dados, confirma tudo, o senhor tem cartão de crédito tal, teve uma clonagem no seu cartão, nós vamos enviar um funcionário do banco aí que vai retirar o cartão da sua residência. Às vezes a pessoa, no calor do momento, ok, entrega, e daí eles começam a fazer várias compras no cartão de crédito. Esse golpe, ele tinha dado uma caída, mas agora com todo mundo em casa de novo, ele voltou bastante. E um outro mais bem elaborado ainda, que é fatura falsa do cartão de crédito. Então ele pega, isso é um outro problema que a gente precisava combater no Brasil, que é a venda de dados, porque a pessoa está com todos os seus dados. Então ele manda uma fatura na sua casa exatamente com as compras que você fez no cartão. Então tá lá, supermercado X, 50 reais, posto de gasolina Y, 20. Realmente aqueles gastos são legítimos. Então ele manda a fatura clone. Mas o código de barra é outro. Exato, o beneficiário é outro. Aí o cara paga, mês que vem a fatura correta e vem a notificação que não foi paga do mês passado. Aí a hora que vai ver, que vai conferir, se eu recebi não foi um só não, foram vários. A hora que vai ver, o beneficiário da fatura era um terceiro, e aí já foi. Talvez a melhor maneira de se evitar isso atualmente seria, por exemplo, eu faço desse artifício, inclusive, você baixar sua fatura através do aplicativo oficial do banco. Exatamente, seja pelo celular ou pelo internet banking no desktop. É que ainda existem algumas pessoas que, geralmente mais idosos. Que não gostam ou não têm facilidade e preferem pagar com a fatura. Muitos, às vezes, até antes da pandemia, muitos iam até no local, né, pagar a fatura no banco, levava a fatura e tal, recebia lá a aposentadoria, mas a orientação é que para que pague via aplicativo, baixe a fatura via internet bank, ou que confira várias vezes a fatura para ver se realmente o beneficiário é o banco. Muito se bom.
Se for o caso, se tiver dificuldade, ligue para a central de atendimento do banco, porque daí, passando o código de barra da fatura, eles conseguem dizer se é deles ou não. Com certeza. Fernando, eu gostaria só de abrir um pequeno parênteses aqui nessa nossa entrevista e lembrar a todos que estão nos acompanhando, de repente que está pegando a live agora também, que essa entrevista ela estará disponível no sistema On Demand, ou seja, depois que terminar a live, tanto aqui na página do Guia de Mogi Região, como também lá no grupo do Mogi em Debate e também no nosso canal do YouTube, a partir do dia de amanhã, ou seja, a partir do dia 24/7, lá no canal oficial do Guia de Mogi Região no YouTube, para que vocês possam assistir, compartilhar e recompartilhar com os amigos. Fernando, antes de nós encerrarmos, vamos deixar mais uma vez a orientação para que as pessoas que têm algum tipo de reclamação, observação, procurarem o PROCON nessa época de pandemia. Inclusive, eu estou com o telefone aqui, mas gostaria que você repetisse os procedimentos. Vamos lá, Luiz. Olha, importante aviso, nós só atendemos demandas de pessoas residentes em Mogi das Cruzes. Então, você que é de Mogi das Cruzes, tem um problema, precisa da atuação do PROCON, pode nos procurar através do telefone 4798-5090, que também é o WhatsApp, então, ou ligação ou WhatsApp, e também pode nos procurar pelo e-mail atendimento.procon@pmmc.com.br. Preferencialmente, atendimento à distância. Tem alguma dificuldade para digitalizar documento, não tem acesso ao WhatsApp, e-mail, site da prefeitura, fazer o agendamento para receber o atendimento presencial. E ainda, não consigo nem entrar no site. Ligue no telefone 4798-5090, peça a algum dos nossos servidores para que agende o horário para você. Então, não dá para dar desculpa que não consegue falar com o PROCON, tá? E os canais, estamos lá à disposição. Eu, infelizmente, estou afastado, me curando aí do coronavírus que eu acabei pegando. Estou bem, graças a Deus, mas estou lá, estou fora de lá, mas todos os servidores estão lá à disposição. Eu continuo trabalhando de casa, por telefone, e-mail. Espero semana que vem já retornar às atividades normais. Com certeza, nós desejamos melhoras a você e Obrigado, também Luiz. os parabéns a toda a equipe do PROCON de Mogi das Cruzes, que, por sinal, todas as últimas gestões foram muito, estão, claro, sendo muito competentes. Eu já fiz a utilização do PROCON, inclusive, há 2 anos atrás, sempre fui muito bem recebido, acima de tudo, muito bem orientado, que é uma preocupação que nós percebemos, que existe muita ética e profissionalismo. Exato. Toda a equipe do PROCON e orientar desde a pessoa mais humilde, como aquela pessoa de classe média, como a pessoa da classe mais alta, podemos dizer assim. Existe uma preocupação ali de ter um atendimento único. E como o Fernando disse, mesmo fora de época de pandemia, é uma questão muito bem organizada. E eu sempre pude observar isso, Fernando, não só eu como reclamante, mas também acompanhando familiares e outras circunstâncias, desde a época do Dori, acredito até chegando nessa sua. E você tocou num tema muito importante aí, que é exatamente isso, Luiz. Lá a gente atende desde pessoas extremamente humildes, como pessoas das mais gabaritadas aí. Outro dia mesmo eu tive o prazer de atender um grande pai de um amigo meu, que é coronel full aposentado da Polícia Militar aqui, que teve um problema numa geladeira que ele comprou e conseguimos, graças a Deus, resolver lá pelo PROCON. Então, já disse aqui, mas acreditem no PROCON, pois ele resolve muita coisa. Com certeza. Fernando, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Melhoras, como eu disse ainda há pouco. Obrigado. Então, breve, passar tudo isso, nós estaremos aí, quem sabe, para a gente fazer uma matéria presencial, para a gente poder tomar um café junto e você contar um pouco mais sobre a experiência que está sendo nessa direção do PROCON de Mogi das Cruzes. Certo, Luiz. Eu que agradeço o convite aí. Sempre o tempo passa muito rápido, mas foi muito bom. Claro que tem muita coisa para a gente explorar. Parabenizo aí pelo empenho nas entrevistas aí que eu venho acompanhando, que você tem feito semanalmente. Dando os parabéns aí para você. Conta comigo aí, já somos parceiros aí desde 2012.
E foi um prazer estar contigo aqui. A hora que ficar no ar, eu vou compartilhar com os amigos. E é isso aí, Luiz. Muito obrigado. Com certeza. Bom, pessoal, boa noite a todos e em breve nós estaremos de volta aqui. Afinal de contas, amanhã nós temos um outro candidato que também aí pertence à Prefeitura de Mogi das Cruzes, que é o comunicador Castro Alves, que vai falar muito a respeito da era saudosa do rádio de Mogi das Cruzes, desde lá do final dos anos 70 até chegar nos dias de hoje. Vai ser uma live muito bacana também. Domingo tem a fotógrafa Ana Yamada. Enfim, nós não paramos por aqui, assim como o Procon de Mogi das Cruzes com o Fernando Muniz também está a todo vapor, não para por lá também. Um abraço, Fernando. Um abraço a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos.